War is low, baby don't hold me, don't hold me, don't on. Olha aqui pessoal, vou mostrar aqui a vocês um detalhe desse motor aqui. Quando vocês um dia pegar uma situação dessa, já fica alerta, serve para qualquer motor, você vai observar esse detalhe aqui. Eu tirei todo o diagrama elétrico desse motor, ligação, tudo. É daquela forrageirazinha ali, ó. Trap TRF 80. Eu tenho o diagrama elétrico ali da Trap TRF 400. O motor da 400 é de 2.500 watts, ou seja, é aproximadamente para 3 CV. Essa daqui na descrição dela diz que é um CV e meio. Tá aqui a etiqueta, eu vou mostrar aqui a vocês tudo. Só que a ferragem desse daqui praticamente é a mesma do outro. É diâmetro tudo, ó. Trap TRF 80, motor 1.5 CV, 60 Hz, 2 polos, 110, 220 monofásico. Aí aqui é outros detalhamentos de funcionamento da própria forrageira, né? Produção dela. Mas aqui está aqui a referência do motor, 1.5 CV. A TRF 400, essa aqui é a 80, a 400 o motor é de 3 CV. Esse descreve ser 1,5, ou seja, esse é metade da potência do outro. Porém, o ferro aqui, o diâmetro desse ferro, as medidas de espessura da chapa e o diâmetro interno aqui do rotor são idênticos ao do outro. Eu não pesei esse ferro. O outro eu tinha feito a anotação, eu pesei, mas aparentemente é os mesmos pesos. Ou seja, é como se seja o mesmo ferro, a mesma ferragem. Aqui temos aqui uma referenciazinha na etiqueta do próprio motor. Ó. Kilowatts. Tem 1.0, ou seja, eu acredito que seria média de 1.100 kilowatts. Na verdade, em referência de 1.10 kW, ou seja, 1.100 watts. E 1.5 CV, que é a referência aqui de CV. Ó. HP CV 1.5, ou seja, um cavalo e meio. Porém, eu tenho uma anotação aqui dos dois. O outro eu já fiz já mais. Esse é o primeiro que eu peguei, o outro eu fiz algumas vezes. Essa referência que eu fiz desse daí, eu fiz até um vídeo anterior a esse mostrando as ligações, tudo. Esse daí em questão vem com a chave de partida eletrônica. Então o TRF 400 não vem. Pode até ter vindo algumas referências deles que vem, mas os que eu tenho pego não vem. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Onde eu anotei, olha aqui um detalhe sobre os fios. Passe 12, 24 espiras. Passe 10, 25. Passe 8, 21 e passe 6, 13. Isso da bobina auxiliar. Então a referência que eu tenho aqui do TRF 400, que eu já fiz eles, funciona perfeitamente, show de bola. Tá aqui, ó. Esse é do TRF 400. Temos aqui nessa coluna aqui a da auxiliar. Ó. Na auxiliar eu tinha... ele veio original com 72 espiras, só que em duas vezes o mesmo fio. Então que eu fiz ele com 36 espiras, vezes 2 fios. 36 também vezes 2 fios. 10 vezes 2 fios, no caso ficou 20 espiras. 18. Deixa eu ver aqui um detalhe aqui. Tá aqui embaixo aqui. 1 vezes fio 20 mais 1 vez fio 22. Isso aqui é o que eu fiz na auxiliar. Uma vez o fio 20, ou seja, é um fio 20 com o fio 22, 36 espiras. Um fio 20 com o fio 22, 36 espiras. Um fio 20 com o fio 22, 10 espiras. Um fio 20 com o 22 também, 9 espiras. Isso na bobina auxiliar. Na principal foi feito com 2 fios 20. Então tá ali. A quantidade de espiras é essa em vermelho aqui, que temos 27 espiras. Ó. 27 espiras com 2 fios 20, 27 espiras com 2 fios 20, 20 espiras com 2 fios 20, 19 espiras com 2 fios 20. Eu fiz essa outra referência que foi a original que eu treinei dele, que ele veio com 4 fios. Eu não me lembro se era fio 22, mais ou menos para isso. Eu não lembro mais, não anotei aqui. Se eu anotar, tá aqui, ó, fio 22 4 vezes, tá aqui, ó. Então ele veio com 4 fios 22 na principal e com fio 20 na auxiliar. Deixa eu ver se eu volto aqui no outro aqui. Esse outro eu fiz pelo esquema, pessoal, que eu mostrei o secundário. Foi o que eu fiz e funcionou, e eu já fiz ele mais do que um motor, funcionou perfeitamente. Então aquele esquema eu uso para fazer os Trap TRF 400. Já esse veio com esses detalhes aqui, ó. Quase o mesmo esquema do outro, eu não lembro direito, mas se eu me engano lá na principal, esse daqui em questão tinha 36 espiras. Fio 20 também, duas vezes, ou seja, 2 fio 20. Também era 36 espiras, 2 fio 20. Esse aqui era próximo disso aqui, mas eu não lembro exatamente quanto foi. Só que a auxiliar nesse daqui em questão, você vê aqui, ó, passe da auxiliar, 1 fio 20.
Então na auxiliar esse aqui veio com apenas um fio 20. No trap TRF 400 ele tá com fio 20 e um fio 22. Ou seja, ó. Então no trap TRF a auxiliar, ó, nós estamos usando aqui, ó, um fio 20 mais um fio 22. Então esse daqui em questão ele está usando apenas um fio 20 na auxiliar. Eu estou fazendo ele para não utilizar mais a chave eletrônica de partida e vou usar dois fios 22. Aproximadamente vai dar um fio 20, um fio 19. Então tá aqui os dois fios 22, tá aqui saindo as duas perninhas, ó. Vai dar um fio 19. Ele veio original com um fio 20. Só que aí eu observei o que aqui? Esse motor, esse ferro em questão, ó, ele tem 4 canais bem rasos, tá vendo? Esses 4 canais aqui, ó, bem raso. E os outros bem largos, seja mais 8 aqui bem largo. E mais 4 canais bem rasos aqui. Então, o que eu fui fazer aqui? Eu fui colocar primeiro a bobina principal para me ver dentro desse canal raso, só para ver se cabia, né? Só que a principal tá com 2 fios 20. Então tem mais volume de fio. Não coube. Ficou, acho que umas 10 espiras fora, não coube de jeito nenhum. Então eu vim com auxiliar. Aí eu me alertei ao esquema elétrico, que nem eu mostrei ali, ó. Tá com apenas um fio 19. Na verdade ele veio com um fio 20. Eu tô aqui com como se fosse 2 fios 22. Seria a mesma bitola de um fio 19. Então vai ter bem menos espaço essas bobinas aqui, ó. Tá vendo? A passe 12. Ela tem bem menos espaço. Ou seja, o volume dela é bem pouco. Então essa bobina de passe 12 e a de passe 10 vai ser as bobinas que vão estar preenchendo esse canal raso. Isso é a bobina da auxiliar, ó. Bobina da auxiliar passe 12 e 10. Na verdade é o 12 e o 10. Vamos dizer, de um polo. O outro lado vai preencher aqui, ó, 12 e 10. E também aqui 12 e 10 do outro, de um polo. O outro lado do outro polo da bobina, que seria o outro conjunto de bobina, passe 12 e passe 10. Então as bobinas auxiliares vão preencher esses canais mais curtos. Se você porventura inventar de fazer colocação por aqui, como esses espaços aqui mais profundo, dois deles geralmente esses 4 aqui, ó, vão ser preenchidos pelas bobinas de passe 6 e 8. Trouxe outro de João Câmara, rapaz. Eu fui outro de João Câmara e trouxe. Então, um rapaz perguntou um negócio ali, eu cortei um pouco aqui o vídeo. Então, fica um alerta aí, pessoal. Se você pegar uma situação dessa, ó, isso aqui é qualquer motor. Quando tiver canais mais rasos, que nem no caso desse tem 4 aqui e 4 aqui, ó. Você vê que é bem, a diferença é gigantesca. Praticamente a metade do outro, ó. Quando você pegar isso aqui, no meu caso aqui eu não dei essa observação quando eu estava removendo os fios, na verdade cortar o fio para limpar o motor, para fazer a isolação e colocar o fio. Como eu não dei a observação, esse detalhe que tinha os canais mais rasos, na verdade eu vim da fé, depois que removi os isolantes, eu dei fé que tinha uns isolantes mais rasos e um mais profundo. Quando você vir essa situação, você já corre no diagrama elétrico que você tirou, ou se você não tirou, mas que você tenha salvo, que é o que eu vim aqui e fiz. Observar esses detalhes dos fios, qual é as bobinas que tem diferença na questão de volume. Nesse meu aqui em questão, você vê aqui, ó, bobina principal, eu tenho um fio 20 mais um 22. Isso aqui ele veio original de jeito aqui, um 20 com 22. Então eu fiz ele com 2 fios 20, vai ganhar um pouquinho mais de volume e engrossa um pouquinho a bitola. Já nesse daqui, ó, você vê que tá com 2 fios 20. Já nesse, ele veio com apenas um fio 20. Vou auxiliar um fio 20. E eu não usei um fio 20. Eu usei 2 fios 22. Vai dar igual a um fio 19. Ou seja, eu engrossei um pouquinho também a bitola da auxiliar. Por que eu fiz essa opção de engrossar um pouquinho a bitola? Porque na verdade esse motor veio com fio de cobre. Eu não tenho aqui esse fio de cobre para fazer ele com cobre. Então estou fazendo com alumínio. Então aqui a tensão é 220. A opção de mexer com fio alumínio modificação é bem mais crítica. Devido mexer com bitola de fio tudo. Então a opção que eu tive foi essa. Da bitola que era do fio 20, eu aumentei para a bitola 19, para o fio de alumínio tentar um pouco, vamos dizer, recompensar a resistência ômica, que o cobre tem uma resistência ômica mais baixa e o fio de alumínio vai ter uma resistência ômica um pouco mais alta. Então, como eu engrossei a bitola, também caiu um pouquinho da resistência ômica final das bobinas. Dei a opção para não colocar um único fio 20, porque caracteristicamente bobinas de motor, transformador, quando você se usa
na verdade indutores em geral, quando você usa mais que uma bitola de fio, vamos dizer que seria um único fio 20 ou um único fio 19. O motor trabalha melhor quando você divide essa bitola em várias bitolas. Ou seja, eu estou usando aqui dois fios 22 para não usar um único fio 20, que nem era o original, ó, ou não ter que providenciar um único fio 19. Então eu optei por dois fios 22. Eu não me lembro agora para mencionar para vocês onde é que tem estudos sobre essa relação de a diferença entre uma única bitola de fio e mais que uma bitola de fio. Em alternada, em corrente alternada, tem esse problema. Negócio de correntes parasitas, em torno do fio, ou seja, o campo magnético gerado em torno dele, vai haver correntes parasitas, mas não sei o que, fuga, um bocado de negócio aí que, quando você usa mais que um condutor, isso aí ameniza mais um pouco essa situação. No caso, um caso simples que se vê em fonte chaveada é o chopper. Você vê que o chopper é inúmeras pernas de fio, poucas espiras do chopper, só que ele é inúmeras pernas de fio, ou seja, são vários fios para compor uma única bitola que poderia ser um único fio, bem grosso, bem robusto. Eles dão a opção de colocar, vamos dizer, o chopper precisa de uma saída, vamos dizer, com o fio número 10. Eles não usam o fio número 10, vamos dizer, eles usam dois fios número 13, 4 fios número 16, ou 8 fios número 19, ou 16 fios número 21 e assim por diante. Ele dá a opção de não usar uma única bitola, para amenizar essa situação de tensão sobre esses fios, que acarreta muita perca de potência na situação, vamos dizer, quando se usa esse único condutor. Ali na própria rede elétrica, nós temos um exemplo, que é esse fio de cima ali que está a alta tensão ali, ó. Você vê que tem o de baixa, que é até cabo, agora estão usando, primeiro eles não usavam, mas hoje em dia eles usam cabo. O de cima poderia ser um único fio rígido de alumínio com aquela própria espessura ali que eles usam, um exemplo, mas eles não usam, eles usam fio de alumínio. Geralmente tem até um reforço de aço no centro, e ao redor desse aço é o fio de alumínio com várias pernas de fio, para não usar uma única bitola. Isso aí também já é uma estratégia para essa situação, não usar uma única bitola de fio. Então aqui no motor é a mesma coisa. Quando se usa mais que uma bitola, o funcionamento do equipamento se dá melhor. Ou seja, eu estou usando dois fios 22, eu poderia usar 4 fios 22, 23, 24, 4 fios 25, 8 fios 28. Trabalharia melhor meu motor, certamente até questão de aquecimento, perca de potência, iria amenizando essa situação. Mas aqui eu não tenho essas bitolas, fica mais ruim de trabalhar, é muita emenda para você fazer no final. Então aqui já está o suficiente. Então pessoal, o detalhe era esse dos furos do ferro ali, fica a dicasinha aí. Curta o vídeo, comenta, se não é inscrito no canal aí, tá o convite aí, se inscreve, não perde nada, só ganha. Tamo junto.